Qual é a análise que o senhor faz diante do momento da pandemia no Brasil, que fez uma mudança drástica, comportamento, economia? Nós, no ano passado, pós-carnaval, nós começamos a ter os primeiros casos de coronavírus no Brasil. A pandemia se implementou a partir daí. Em julho, nós tivemos a crise mais grave, o maior número de internações, o maior número de óbitos. Depois essa curva começou a diminuir, a gente percebeu que as pessoas começaram a respeitar as regras, usar máscara, ter o isolamento, e as coisas foram melhorando. O que é que acontece nesse momento? Todo mundo hoje conhece alguém que efetivamente está doente, foi hospitalizado ou está sofrendo em função do coronavírus, ou mesmo veio a óbito, e a necessidade de se fazer uma intervenção objetiva. Não é só criar novos leitos de UTI, é a população contribuir, fazendo o isolamento social, saindo de casa somente aquele que efetivamente precisa sair, usando máscaras e também vacinação. Temos que vacinar as pessoas acima de 60 anos, urgente, porque 72% dos óbitos são das pessoas com mais de 60 anos de idade. Neste momento eu estou sozinho no ambiente respondendo essas perguntas. Esse é o novo comportamento, esse é o novo hábito. A economia sofreu, a pandemia afetou o trabalhador avulso, o trabalhador informal, aquele autônomo. A pandemia afetou aqueles que trabalham com o meio artista, com o cultural, com a área de bares e restaurantes. Tudo isso foi contrariado nesse momento e a gente precisa entender essa nova onda e o governo precisa criar mecanismos de recompor imediatamente o programa de distribuição de renda para que se possa atender a essas famílias, essas pessoas que estão precisando colocar comida na mesa. A pandemia trouxe essa nova realidade, a economia precisa enxergar e a vacinação, repito, e o uso efetivo de equipamentos como máscara são necessários e fundamentais para que a economia possa retomar com segurança e a população sobreviver bem. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março, o senhor está visitando o município de Canindé de São Francisco, região estratégica no estado do Sergipe. Como é que o senhor vê a situação do sertão em termos de desenvolvimento social? Bom, focando e partindo do princípio de que a pandemia atinge a todos e atingiu, obviamente, toda a região do sertão, nós temos que observar o desenvolvimento econômico dessa região. Canindé de São Francisco é uma região eminentemente turística e geradora de energia. Canindé está hoje gerando energia. Seu momento de maior empregabilidade, maior absorção de mão de obra foi durante a construção da usina. Agora nós temos a usina pronta e os seus recursos vêm através do recolhimento de impostos. Isso é uma realidade que precisa ser enfrentada porque toda essa população precisa de geração de renda, precisa ter dinheiro, precisa ter emprego, trabalho para poder ganhar o seu dinheiro. Vem aí a vocação turística da nossa região. Precisamos ter licenciamento ambiental prévio aprovado, precisamos ter uma exploração efetiva do turismo para que a população venha ter dinheiro no bolso, fruto dessa atividade da indústria sem chaminé, que é o turismo. Nós temos que observar que Canindé e essa região também é uma bacia leiteira. A gente precisa fortalecer a cadeia produtiva do leite, ter mais água para a dessedentação animal, água bruta, para que esses proprietários de terra não sofram tanto. Precisamos fortalecer também a cultura do milho e do sorgo como fontes de desenvolvimento e de elemento para trazer geração de renda e de emprego nessa região. Mas observando isso sobre a ótica da sua diversificação, fortalecimento da queijaria, fortalecimento de pequenas indústrias, fortalecimento de pequenos comércios para poder atender o ambiente de turismo e fazer a distribuição do queijo, do milho, dos subprodutos, daqueles que vêm em função da especialidade do umbu, do artesanato. Tudo isso tem que ser fortalecido e desenvolvido na economia do sertão para dar mais renda ao povo desta terra. Estamos entrevistando o deputado Zezinho Sobral, líder do governo do estado na Assembleia Legislativa. Para finalizar, deputado, política nacional. Teve uma decisão agora do Supremo, o ministro Fachin decidiu retornar os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor vê o futuro cenário político de disputa de 2021, presidente da República? Primeira questão importante.
A política, ela tem que ter a oposição, ela tem que ter o antagonista, ela tem que ter aquele que é o outro lado, a outra forma de pensar. Porque ela estimula a quem está no poder a não ficar apático, a não ficar sedentário, a não ficar malemolente nas suas ações, a tomar atitudes mais eficientes e atender melhor os anseios da comunidade. Então, a dicotomia, a divisão é importante porque a unanimidade, ela traz uma morosidade, ela traz uma acomodação. Então esse é um aspecto positivo, é você mexer com as estruturas e provocar ações que possam atender os anseios da população e mais despertar e provocar aquele que está no poder. Segundo ponto, me traz uma preocupação imensa a insegurança jurídica. A prisão do ex-presidente Lula, durante esse momento do processo da prisão, a esposa, Dona Marilza, faleceu. O seu neto faleceu e ele estava preso, não pôde sequer ir para o sepultamento. Seu irmão também faleceu. Não pôde participar da vida política, da sua ação política nas últimas eleições. Ou seja, alterou o contexto pessoal, social e político do país. Uma decisão do Supremo que agora vem e anula o processo e manda retomar, porque houve ações que prejudicaram a legítima defesa, que prejudicaram o princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Essa insegurança jurídica comprometeu o país, comprometeu a vida de um cidadão. Isso não pode ficar assim, não ser enxergado. Isso tem que ser visto e alguma providência tem que ser tomada, porque precisamos ter estabilidade. Não dá para ver interferência de poderes. Quem é justiça é justiça, quem é política é política. Um está mexendo no outro. Isso não pode acontecer porque traz consequências graves para o país, traz consequências graves para a pessoa e para a segurança jurídica de todos nós. A minha mensagem para o povo do Canindé, para toda essa população, é uma mensagem de fraternidade e de sergipanidade. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser fraterno, eu quero estar ao lado deste povo, levando as reivindicações, trazendo melhorias, sendo um porta-voz das necessidades de vocês para o Estado e para o Brasil. Quero apoiar o sertanejo, gosto do sertão, conheço o sertão, me identifico com cada um de vocês, sei a luta de cada um, sei as dificuldades que vocês enfrentam e quero estar ao seu lado, sempre ajudando e fortalecendo, colocando esse mandato à disposição desse povo.